todas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo, onde a cada vídeo nós estamos falando sobre uma mulher da Bíblia e o que ela tem para nos ensinar. Mas antes de entrar no assunto, antes de falar de mais uma mulher da Bíblia, eu gostaria de agradecer você que assistiu ao nosso primeiro vídeo, você que curtiu, compartilhou, a cada comentário que foi deixado eu li a todos e orei por vocês, para Deus abençoar vocês a cada vez mais. E o que eu fiquei muito feliz é de ver que muitas foram beneficiadas, muitas foram abençoadas com o primeiro vídeo. Fiquei feliz mesmo de coração e espero que a cada vídeo Deus venha abençoar vocês mais e mais. Porque eu creio que quando a gente nos colocamos à disposição de Deus para ganhar almas, Ele sempre nos usa. Não importando se você não sabe falar, não importando se você não sabe pregar, aquilo que é a sua deficiência, Deus faz se tornar uma qualidade. Ele usa da mesma maneira. Então, obrigada a todas mais uma vez. Você que assistiu, curtiu, compartilhou, valeu mesmo. E hoje a gente vamos estar falando de mais uma mulher da Bíblia. Em cima da palestra da Mulher V que arrebentou, você que foi, sabe do que eu tô falando, foi falado sobre o poder da mulher de Deus e olha, foi algo muito bom, foi melhor do que a primeira. A primeira, lógico que teve a parte boa, foi muito bacana também, mas essa segunda arrebentou mais ainda. E foi falado sobre alguns dons que a mulher de Deus tem, algumas coisinhas que é o nosso poder. E hoje a gente vamos falar sobre uma daquelas que foi falada no domingo na palestra, que sempre é bom ressaltar, sempre é bom trazer à tona. E hoje nós vamos falar sobre Sara. Quem foi Sara? Sara, todos nós sabemos, foi a mulher de Abraão, foi a esposa de Abraão. Mas o que ela tem para nos ensinar hoje é que a gente vamos ressaltar aqui nesse vídeo. Sara era uma mulher muito próspera, ela era rica, porque Abraão era rico. Uma mulher linda, tenho certeza disso. Uma mulher de fé. Uma mulher que tinha um esposo que a amava também. Então ela tinha uma vida aparentemente, vocês vão entender porque aparentemente, perfeita. Ela tinha servas que a servia, ela não tinha preocupação. A única preocupação dela era de cuidar ali do esposo dela, né? Administrar o lar. Ela era administradora do lar dela. Só que, mesmo com tudo isso, Sara enfrentou muitas diversidades. Ela teve muitas guerras a vencer. E uma delas foi de largar o conforto que ela tinha na casa dela, foi de largar a terra que ela viveu ali, onde foi feliz com o esposo dela, e ir para um lugar incerto. Porque Deus apareceu para Abraão dizendo para ele largar a terra dele, largar a parentela dele e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Isso que é a fé. Ele creu somente numa voz. Ele largou aquilo que ele tinha. Ele tinha ali tudo do bom e do melhor. Mas ele não olhou para aquilo que ele tinha. Ele olhou para aquilo que Deus ia dar para ele mais para frente. E Sara, como sua esposa, eu tenho certeza que para ela foi difícil porque ela teve que largar a comodidade que ela tinha. Ela teve que largar o que ela tinha de melhor ali. Ela tinha uma casa com a cara dela, do jeito dela, porque era essa a função dela. Ela administrava o lar dela. E ela largou tudo para seguir a Abraão. Ela largou tudo para seguir o esposo dela. E isso mostra a submissão dela. Mostra que ela era uma mulher submissa ao marido dela. Tanto que se você lê na Bíblia a história de Abraão e de Sara, você vê que muitas das vezes Sara chamava Abraão de Senhor, ela tratava por Senhor, ela tinha um respeito muito grande a ele, muito enorme a ele, e isso foi um dos fatos de ela ter largado tudo e seguir ele. Ela era submissa ao esposo dela. Lá na frente, na história, Deus abençoou ela com aquilo que ela mais queria, mas antes de a gente chegar a esse ponto, quero falar de uma atitude que Sara tomou que custou a ela. Sara, apesar de ela ter tudo isso que eu falei no comecinho, ter uma boa vida, ter uma casa, ter um marido, ser rica, linda, próspera, ela não tinha aquilo que ela mais queria, ela não tinha um filho. Sara, ela era estéril. E vocês sabem que naquela época
A mulher não ter filhos, e principalmente a mulher ser estéril, era uma vergonha para uma mulher. Porque a alegria de uma mulher era ter um filho, é abençoar o marido com um filho. E Sara não podia. Ela era serva de Deus, mas aquilo que ela mais queria ela não tinha, que era um filho. Só que em vez de Sara confiar em Deus, confiar na promessa de Deus para ela, que ela teria um filho, ou mesmo que antes a promessa não tinha sido feita, em vez de ela buscar em Deus, confiar, ela quis fazer do jeito dela. Por que ela quis fazer do jeito dela? Porque Sara, em vez de ela esperar em Deus, o tempo certo Deus iria abençoar ela resolveu, ela criou um plano de pedir para a serva dela se deitar com o esposo dela, com Abraão. Olha só que ao ponto que ela chegou. E o filho que a serva dela teria ali com Abraão, ele ia criar como filho. Ela queria que o marido dela tivesse um filho. Ela queria dar esse presente para Abraão. Então ela se precipitou. Ela não soube esperar. Ela resolveu fazer do jeito dela. Ela falou, não, vou fazer do meu jeito e vai ser assim. E ela planejou tudo ali. E foi o que aconteceu. A serva dela teve esse filho, e que é Ismael, né, filho de Abraão. E nisso que ela teve esse filho, pensa só como Sara se sentiu. Ela vê a sua serva dando à luz ao filho do esposo dela. E Sara, ela foi humilhada pela serva dela, pelo fato da serva dela ter o filho do marido. Ela não soube esperar. Se ela soubesse esperar em Deus, ela teria tido Isaac, sem ter passado por tudo isso que ela passou lá na frente. Mas Sara não quis esperar. Ela quis fazer do jeito dela. Mesmo ela sendo uma esposa submissa, ela ficou aquilo na cabeça. Ai, Deus, olha, eu não tenho filho, eu queria muito ter um filho para abençoar meu esposo, e eu vou tomar a minha decisão, vai ser do meu jeito. Foi isso que Sara fez. E isso aqui muitas vezes acontece com muitas mulheres, acontece com muitas de nós. A gente quer dar o nosso jeitinho. Deus, ele tem uma promessa para você. Não importa se ela ainda não se cumpriu. Deus tem uma promessa para você. Só que a ansiedade tem sido maior do que a sua confiança em Deus. Foi o que aconteceu com Sara. A ansiedade dela foi maior, ao ponto de ela se precipitar em dar a serva dela como esposa ao marido para ter esse filho. E isso que não pode acontecer com você. Olha o peso que Sara teve que passar. Ela teve que passar pela dor de ver a serva tendo o filho do marido. E querendo ou não, Sara se sentiu inferior à serva dela por uma atitude que ela mesma escolheu. Abraão nunca jogou na cara dela, olha, você não me dá filhos, porque Abraão amava ela daquele mesmo jeito. E ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus ia abençoar. Não importa se eles já estavam velhos, não interessava para Abraão. Ele cria no Deus dele. Tanto que apenas só ouvia a voz de Deus, ele só ouviu uma voz. Ele disse o quê? Eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui, meu Senhor. E obedeceu, e Deus o abençoou. Mas Sara, ela não soube esperar, ela se precipitou. E isso que não pode acontecer com a gente. Deus tem uma promessa tanto para mim, uma promessa para você. Eu sei o que eu quero, ainda não aconteceu. Mas eu sei o Deus que eu creio. Eu não posso querer agir com atalhos para chegar na minha bênção. Eu não posso querer achar atalhos, querer dar um empurrãozinho para Deus. Deus não precisa do seu empurrãozinho. Ele só quer que você confie. Não há segredo. Quando você é fiel, você é serva, tem como dar errado? Não tem. Me fala alguém que confiou em Deus, que era fiel a Deus, era servo de Deus, serva de Deus, e Deus não abençoou. Não existe isso. Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, como diz a sua própria palavra. E isso que você tem que ver, mulher de Deus. Eu sei que você tem um sonho, você tem um objetivo a se alcançar, mas muitas das vezes você deixa que a ansiedade venha a ser maior do que a sua confiança em Deus. Isso não pode acontecer. Quantas das vezes você já tomou alguma atitude precipitada e teve que colher o resultado daquilo que não foi bom? Já aconteceu comigo. Às vezes foi preciso acontecer com você para você aprender. E muitas acontecem dia após dia e mesmo assim ainda não aprende. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Sara, ela tinha tudo.
Mas a bênção que ela queria, ela não tinha conseguido ainda. E porque ela não soube esperar, ela não soube confiar, ela tomou uma atitude precipitada que fez ela colher a dor ali naquele momento. Mas lá pra frente, Deus abençoou ela. Ela teve o filho dela que ela tanto queria, mas primeiro ela teve que passar por aquele constrangimento que ela mesma causou. Então a pergunta que eu quero deixar para você hoje, nesse vídeo, será que você tem confiado? Às vezes com a sua boca você fala, não, eu confio em Deus, mas as suas atitudes mostram essa confiança? Será que a sua ansiedade tem sido maior do que seu Deus? Eu sei, é difícil esperar. Ninguém gosta de esperar. Você pode ver hoje, numa simples fila de banco, ninguém gosta de ficar ali esperando. Mas é melhor esperar agora do que sofrer lá na frente. Deus, Ele é pai. Vamos pensar numa mãe e num pai. Quando o filho pede uma coisa para uma mãe e para um pai, ele sabe que o filho não está preparado para dar, ele vai dar naquele momento? Não vai dar. E por que com Deus seria diferente? Com Deus é a mesma coisa, Ele sabe do seu coração. Ele sabe o que você quer. E Ele quer te abençoar, o que Ele mais quer. Mas enquanto essa ansiedade estiver aí escondida no seu coração, Deus não pode te abençoar. Deus não pode te dar. Às vezes você fala assim, mas eu não sou ansiosa, eu não estou ansiosa. Mas se vira e mexe, você está pensando nisso. Se isso ocupa o seu pensamento. Hoje a sua oração não é mais para pedir pela sua vida espiritual, não é mais para pedir pelas almas. A sua oração é sempre pedindo, meu Deus, eu quero isso, meu Deus, eu quero isso. Você se revolta contra Deus e esquece do resto. Enquanto você estiver preocupado, enquanto você estiver pensando tanto nisso, Deus não vai te abençoar. Eu vou dar um exemplo meu rápido para vocês entenderem melhor. Olha, tinha uma coisa que eu queria muito. Queria muito que acontecesse. E por conta de eu querer tanto, eu deixei a ansiedade tomar conta de mim. Então as minhas orações eram só pedindo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero. E quanto mais eu pedia, mais longe da minha bênção ficava. Porque quanto mais eu pedia, é como se eu ficasse que nem aquele povo que ficou no deserto. Eles pediam, quanto mais eles resmungavam, quanto mais eles murmuravam, eles só davam volta e nunca chegavam no objetivo, nunca chegavam na bênção que eles queriam. E era isso que estava acontecendo. Quanto mais eu pedia, mais demorava. E foram 3 anos, por conta da ansiedade, olha só, esperando que acontecesse. Até que quando eu coloquei aquela ansiedade, joguei no altar, falei, ó Deus, tá nas mãos do Senhor. Se não acontecer, porque o Senhor não quer ainda. Às vezes é o meu querer, mas não é o querer do Senhor. Quando eu menos imaginei, Deus abençoou. E a bênção de Deus, ela permanece. Essa é a diferença. Quando você faz aquilo com a força do seu próprio braço, quando você faz aquilo que você acha que é certo, que é correto, dura um tempo, 2 tempos, mas não dura para sempre. A bênção de Deus demora, mas ela permanece. Aquilo que Deus te dá, não há inferno que vai tirar da sua mão. Porque não foi com a sua força, foi com a força de Deus, foi com o braço forte de Deus. E quem é que vai tirar essa bênção de você? Ninguém pode tirar uma bênção de você que foi Deus que te deu. Então, o que a gente tem que aprender com Sara? Há 2 partes hoje do que Sara tem para nos ensinar. A parte positiva e a parte negativa. Sara, ela é uma mulher submissa, ela foi submissa ao marido dela. Ela largou tudo o que ela tinha. Ela não olhou para aquilo. Ela largou a terra onde ela foi feliz com o marido dela. Ela largou a casa para seguir o esposo dela. Ela foi submissa. E é isso que a mulher de Deus tem que ser. Mesmo a gente que ainda é solteira, você que é casada sabe, ou você não sabia, a gente tem que ser submissa. A gente não pode querer tomar as rédeas da casa. Você não é o homem da casa. A última palavra sempre é do seu esposo. E uma coisa que foi falada na palestra da Mulher V, que é muito interessante, que é bom a gente guardar conosco, é que não importa se seu marido seja incrédulo. Você tem que ver como o próprio Senhor Jesus vê. Você fala, olha Deus, eu sei que ele não te serve, eu sei que eu estou passando uma situação difícil, mas eu vou fazer para ele como se fizesse para o Senhor. Porque você vai ganhar ele pela sua atitude, você vai ganhar ele pelo seu testemunho, sem precisar de nenhuma palavra. A mesma coisa não só em relação ao marido, você que é filha, em relação aos pais. Porque quando você é submisso, não é preciso muito falar. As suas atitudes falam mais do que as palavras e Deus te abençoa.
Então Sara, ela foi submissa ao marido dela e ela foi abençoada. Mas por um outro lado, ela foi ansiosa. Ela queria tanto a benção dela que ela deixou a ansiedade à frente dela. E por isso que ela passou por situações constrangedoras no final da história. Então isso a gente tem que trazer de bom. Vamos trazer essas duas coisas à tona. Será que você tem sido ansiosa demais? Será que o seu pensamento, você acorda pensando naquilo que você quer, você dorme pensando naquilo que você quer? As suas orações é só em cima disso. Você não se preocupa mais em orar por uma pessoa que está sofrendo. Você não se preocupa mais em orar pelas pessoas que não conhecem a Deus ainda, pelo seu familiar. Você só se preocupa em orar pela sua bênção. Você só olha para você mesmo. Mas esqueceu que a vida segue. Deus, ele vai te abençoar no momento certo. Na hora que ele vê, agora é a hora de abençoar ela. Agora ela está preparada. Não é quando a gente acha que a gente está preparada. Eu achava que eu estava preparada para ter aquilo que eu tanto queria. Eu achava. Mas aí eu vi lá na frente que se eu tivesse recebido naquela hora, ou eu não teria dado o valor devido, ou tinha jogado a bênção fora. E não. E se a bênção de Deus tem permanecido até hoje, é porque não foi na força do meu braço, mas sim foi na hora e no momento certo. Na hora e no momento que Deus quis para mim. Então hoje eu quero que você pare para refletir. Se você tem andado ansiosa, jogue essa ansiedade nas mãos de Deus. No momento que você dá a vida para Deus, você tem que ser ou não ser. Ou você entregou de fato sua vida no altar, ou você não entregou. Se você entregou também essa preocupação. Você entregou também esse sonho. E se esse sonho for o sonho de Deus também, ele vai se cumprir. Aí que tá a diferença. Às vezes você pede, ó Deus, eu quero isso. Mas será que você parou para orar assim? Deus, eu quero. Mas se for do querer do Senhor que seja, se não for, meu Deus, que o Senhor tira do meu coração. E se for, o sonho permanece e sem ansiedade ele se realiza. A mesma coisa foi quando foi pro Senhor Jesus ser crucificado. A oração dele não foi assim? Olha, Deus, se possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O Senhor Jesus não queria, mas ele obedeceu. Ele sabia que teria um propósito maior. Ele sabia que olha o tanto de almas que podem ter acesso hoje ao Senhor Jesus por conta daquele sacrifício que ele fez. E essa tem que ser sua oração, ó Deus. Eu não queria largar essa ansiedade, eu não queria deixar isso de lado, mas se não for do querer do Senhor, amém. Eu vou obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, para não estender muito, até para não se perder o foco, isso eu quero que você coloque na sua mente. Submissão foi uma das qualidades de Sara. Ela foi submissa ao esposo dela, era submissa ao marido dela. Ela largou tudo que ela tinha para confiar em Deus. Isso eu quero que você tenha. Será que se fosse com você, você ia largar? Ou será que isso que você tem é maior do que Deus tem para você? Para medir, olha para o que você tem. Será que isso é maior do que a bênção que Deus tem para você? Com certeza, eu tenho certeza que não é. Porque o que Deus tem pra gente é bem maior do que isso que você quer. Aquilo que eu pedi para Deus, Ele me deu muito mais. Porque é assim que acontece. Então, que você venha guardar essa mensagem com você. E como eu disse, vai passando para outros. Passa para outros. Não seja egoísta de querer guardar só para você. Porque no momento que você recebe a bênção, você recebe uma direção e você só guarda para você, você está sendo egoísta. Porque você sabe que tem uma outra pessoa que está precisando e você não passa adiante. Então joga essa ansiedade nas mãos de Deus, ela não vai te levar a nada. Ela só te traz angústia, ela só te traz preocupação. E aquilo que era um sonho para você está se tornando um pesadelo por conta dessa ansiedade. Então eu espero que esse vídeo venha ajudar muitas. Na próxima semana nós vamos estar falando de mais uma mulher da Bíblia, o que ela tem para nos ensinar e qual foi o seu erro, assim como a gente viu de Sara, as duas partes, né? Tanto a parte negativa como a parte positiva. E eu espero que tenha te ajudado. E não se esqueça, ansiedade, quanto mais você for ansiosa, quanto mais você pedir, quanto mais você colocar isso em primeiro lugar, mais vai demorar.